coração e que o Senhor fale com você através da santa palavra de Deus. Amém? Por favor, coloque-se de pé, abra a palavra de Deus em João 15, Evangelho de João, capítulo 15, apenas o versículo 16. Nós vamos ler e orar ao Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vô-lo conceda. Amém. Vamos orar? Amado Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença santa. Obrigada pelo privilégio de podermos congregar, de estarmos mesmo num país livre, para ouvir a Tua palavra, para erguer as mãos a Ti, Te adorar. E pedimos agora, Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua santa palavra. Ministra os nossos corações, usa, Senhor, a minha vida, assim como o Senhor ministrou o meu coração, ministra o coração do Teu povo, que eu diminua e o Senhor cresça, e que possamos sair daqui, Senhor, com uma palavra rema no coração, que possamos sair daqui cheios de Ti, da Tua presença, e que o nosso espírito seja mesmo, Senhor, impactado com a mensagem do alto, que o Senhor falará aos nossos corações, porque a Tua palavra é assim, ela não volta vazia, ela prospera para aquilo que o Senhor a designou. Abençoa-nos, Deus, abençoa o Teu povo, e que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito haja com liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a igreja pode se assentar. E eu acho que é impossível não pregar sobre as minhas experiências, uma experiência que eu tive viajando pela primeira vez. Minha primeira viagem missionária. Eu tenho 22 anos de conversão esse mês de julho, e eu até falei para o Senhor, tem sempre um mês de alguma conscientização de alguma coisa, não é? Outubro é o outubro rosa das mulheres, lá do câncer de mama, novembro azul, que é o dos homens, tem um mês que é o laranja, por conta do suicídio, que eu não lembro qual. E eu falei, Senhor, julho é o mês da conscientização missionária. Olha que lindo. E é o que eu quero fazer nessa noite. É o mês que eu me converti, julho do ano que eu me converti, e esse mês, fez 22 anos de conversão. E foi o mês que eu fiz a minha primeira viagem missionária, e eu quero falar sobre algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. E eu, escrevendo essa palavra, e veio esse versículo de uma forma assim linda, porque nós brincamos, né, brincadeira santa lá, sobre The Chosen, os escolhidos. O apóstolo até colocou o nosso videozinho, o videozinho que o Paulo fez, que ficou lindo, e ele falou, os escolhidos da resgate. E eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre o propósito de Deus nas nossas vidas, de nós sermos mesmo escolhidos pelo Senhor. E eu faço tantas coisas para Deus, aqui na igreja, enfim, todos nós fazemos algo, mas essa viagem, amados, ela foi assim, um divisor de águas na minha vida, não ministerial, na minha vida como pessoa, como cristã, como filha de Deus, como serva do Senhor. E o Senhor, se a gente for olhar a palavra de Deus e ver os versículos, os textos que falam sobre sermos escolhidos, os homens, as mulheres de Deus, tem muita coisa aqui. Mas eu escolhi esse, que Jesus está falando aqui. João 15 fala que Ele é a videira verdadeira e que nós temos que dar frutos, né? Quando você chegar na sua casa, lê João 15 inteiro, é muito lindo. Mas eu quero concentrar, eu tirei tudo desse único versículo, o que o Senhor ministrou ao meu coração,
que essa viagem falou muito comigo, essa experiência que eu tive, e eu quero passar um pouco para vocês. E eu tirei algumas lições daqui e da minha experiência, e a primeira lição é que Ele nos escolheu. O Senhor nos escolheu, o Senhor me escolheu e o Senhor te escolheu. E a sua vida, amado, ela não tem ela não tem uma insignificância nessa terra. E antes de eu conhecer o Senhor, eu tinha muitos problemas na minha alma, muito complexo de inferioridade, enfim, nós carregamos algumas coisas que o inimigo tenta mesmo nos parar, né? Mas você não existe aleatoriamente, você existe porque Deus quis. Deus sonhou com você, Deus planejou você desde a eternidade passada. E a sua vida, ela tem sentido porque Deus te criou. E Ele te criou para você viver nesse tempo. A Bianca fala uma coisa engraçada, que ela nasceu na época errada. Porque tudo que é anos 80 ela ama. Os filmes, sabe aqueles filmes? De Volta para o Futuro. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Esses filmes dessa época, Indiana Jones, o jeito de se vestir, os cabelos, os acessórios, tudo ela gosta dos anos 80. Ela fala, eu nasci na época errada, como eu gosto de tudo que é anos 80. E eu falo para ela, não, filha, você nasceu na época certa. Você nasceu em 1999. E em 2025, Deus tinha um plano perfeito, um propósito para te usar lá onde Ele te usou. Em 2017, quando ela foi para a Lagoa Real. E nós todos aqui. Então, você nasceu no dia certo, no mês certo e no ano certo, planejado por Deus. O seu existir e o meu existir já ocupava a mente de Deus. E o inimigo, ele insiste em colocar isso no nosso coração, na nossa mente, que nós não servimos para nada, para que eu estou nessa terra, e você precisa, em nome de Jesus, entender a palavra de Deus, que Ele te escolheu, o Senhor sonhou com você, e Ele te escolheu individualmente. A Bíblia até fala sobre isso no Salmo 139, que você tem um DNA especial, que ele é só seu, que ele é único. As nossas digitais, elas não são, nós nunca vamos achar uma digital igual, elas sempre vão ser diferentes. Que os seus dias, eles já estão todos contados e estabelecidos por Deus. Amém? O Salmo 139 fala isso. Isso significa que a minha existência, a sua existência, não é algo solto, não é algo por acaso. O Senhor sonhou com você, o Senhor sonhou comigo lá na eternidade passada. Abre a sua Bíblia, volta um pouquinho, lá em João 6. João 6, no versículo 70 e 71. Aqui, Jesus está falando sobre a escolha dos 12. João 6, volta lá. 70 e 71. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Aqui, em João 6, Jesus ele está falando da escolha dos 12 discípulos, até de quem tinha traído, até de quem ia traí-lo. Mas em João 15, Jesus está falando de uma escolha generalizada. Se você olhar o contexto e ler João 15 inteiro, você vai ver que é uma escolha para todos os cristãos. E, infelizmente, muitas pessoas acham que só aconteceram algumas coisas naquela época com aqueles 12, que hoje nós não podemos fazer aquelas coisas e aquela mensagem está lá e nós temos só que olhar e achar bonito. Não. Essa mensagem de João 15 é para todos os cristãos, que Ele nos escolheu, Ele te escolheu. Abre lá em Deuteronômio 7. Vamos ver uma coisa. Deuteronômio 7, o versículo 7 e o 8.
Deuteronômio 7, 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O Senhor não escolheu Israel, o povo hebreu, porque eles eram os mais numerosos, porque eles eram o menor povo, mas porque o Senhor os amava, porque eles tinham uma promessa, que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, o Senhor não te escolheu porque você tem olho azul, ou porque você tem o cabelo liso, ou cacheado, ou porque você fez tal faculdade, ou porque você é de tal cor, não. O Senhor te escolheu porque Ele te ama e porque Ele te amou desde a eternidade passada. Amém? Ele sempre nos amou. E para você ver a grandiosidade do sentido da escolha de Deus, Ele nos escolheu para nós existirmos, para nós andarmos nessa terra. E eu achei fantástico o que Jesus fala. Volta lá para João 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Então, não foi você que escolheu estar aqui. Não foi você que um dia aceitou o convite de alguém para vir à igreja, para ir numa célula, numa conexão, ou fazer uma oração no seu trabalho, e depois desse dia você sentiu vontade de estar na igreja. Não, isso tudo é consequência de uma escolha de Deus lá atrás. Então, se sinta muito especial por isso. E Jesus enfatiza, pelo contrário, eu vos escolhi. Nós fomos criados por Deus, nós existimos para Deus e nós somos de Deus. Por isso que eu senti, amados, que o que eu faço aqui é tão pouco diante de tudo que eu vivi lá, na minha experiência missionária, na minha primeira experiência, porque a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela tem um propósito nessa terra, que é entender, não é só ler aqui e achar bonito esse versículo, não fui eu que escolhi Jesus, foi Ele que me escolheu. Nós precisamos entender essa verdade, tomar posse dessa verdade, amém? Você não nasceu porque sua mãe esqueceu de tomar o anticoncepcional, que foi uma das coisas que aconteceu comigo. Por alguns problemas no passado, até de enfermidade no rim, e eu engravidei da Bianca. Não, Deus já sonhou com ela, Deus já sonhou com você. Você não nasceu por acaso, você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Amém? Que você entenda isso, independente da sua família, de como foi seu pai, de como foi sua mãe, se sua mãe tentou te abortar, até situações de estupro, que a mulher engravidou. Essa pessoa foi sonhada por Deus. Amém? Em nome de Jesus, e que você tome posse dessa verdade. Segunda lição que eu aprendi, Ele nos designou, acompanhando aí o versículo. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. O Senhor te escolheu e o Senhor te designou. E eu fui pesquisar no meu livro lá em casa, no Champlin, que é um livro de estudo, que fala a palavra no original. E eu vos designei, o verbo designar, ele significa determinar uma missão, direcionar para um alvo, para um propósito. Então o Senhor te designou, Ele te escolheu e te designou. Ele determinou para você uma missão, Ele te direcionou para um alvo, para um propósito. A ênfase aqui é vades. Você precisa ser uma pessoa de ação. Tá, Ele me escolheu, eu venho, sento, ouço a palavra, pego minhas coisinhas, vou embora, no outro dia eu vou trabalhar. Não. Você precisa ser uma pessoa de ação. E Deus chama a nossa atenção aqui, para que você vá e deis fruto.
E se você ler João 15, você vai ver muito sobre isso. Versículo 2, 4, 5 e 8, ele fala sobre isso, para você ir e dar frutos. E dar frutos, o que significa? Produtividade. Você precisa ser produtivo, você precisa produzir. Significa que você está em Cristo, você é um galho que está preso nessa videira, que é Cristo, né? Jesus é o tronco, e você recebe a seiva, você se alimenta desse tronco. Esse tronco, ele te dá energia, vitalidade, para que você seja uma pessoa produtiva. Volta lá no versículo 8 de João 15, o que ele fala? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não existe discípulo de Jesus sem dar fruto, sem ser uma pessoa produtiva. E esse foi um dos meus bugs, porque parece que aqui eu não estou dando fruto. A diaconisa Aline perguntou se tem visitantes aqui nessa noite. Não temos. Então, nós estamos pregando, eu estou falando para crentes, para cristãos. Não tem ninguém aqui que não conhece o Senhor Jesus. Ou a pessoa ficou com vergonha e não levantou a mão. Mas olhando os rostinhos, todos são do Senhor. E eu me senti desafiada a mudar isso. Eu falei, Deus, eu preciso dar frutos. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso trazer pessoas para Jesus. Sábado, nós chegamos no sábado e à noite nós fomos no meu sogro e na minha sogra, vê-los, visitá-los. E nós tocamos a campainha e meu sogro veio assim, né, todo devagarzinho. E graças a Deus ele está muito bem. Aí eu brinquei assim do portão, antes dele chegar, falei para o Hernani, o senhor já conhece as 4 leis espirituais? Gente, me deu uma saudade. E eu vi ele chegando assim, e eu falei, eu preciso fazer mais. Eu preciso dar fruto, eu preciso ser uma pessoa produtiva. Mas eu não falei para ele das 4 leis espirituais, ele já aceitou o Senhor Jesus. Mas eu preciso fazer algo mais, como o apóstolo tem nos ministrado. Nós precisamos ganhar a nossa família, nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Nós precisamos dar frutos. O Senhor nos designou para isso, para que a gente vá e dê frutos. Não é sentar, ouvir a palavra, sair e trabalhar no outro dia, e chegar aqui na quinta e depois no domingo. Amém? Deus está nos dando vida, para que nós sejamos pessoas produtivas, para que nós geremos esses frutos. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1, 21, abre lá, por favor. Ele nos dá uma aula de sentido da vida. O apóstolo até ministrou esse texto outro dia aqui no culto. Filipenses 1, do 21 até o 25, é um texto muito conhecido. E eu quero, assim, mudar o meu jeito, mudar a minha vida em relação a isso. Filipenses 1, 21 diz assim, porque quanto a mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo da fé. Até aqui. E aqui o apóstolo Paulo nos dá essa aula de propósito, de sentido da vida, de dar fruto. E ele fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas, se ele precisa permanecer na carne para dar fruto, ele tem que estar nessa terra, nós precisamos estar nessa terra para nós darmos frutos. Amém?
E o fruto, ele tem que permanecer. E esses frutos que nós ganhamos, essas vidas que nós falamos, do amor de Deus, de Jesus para elas, que elas receberam Jesus, essas pessoas lá em Botuporã e as pessoas que nós temos falado aqui, são frutos eternos, são frutos que permanecem, são frutos que não passam. E nós precisamos pensar nisso. O que nós investimos financeiramente no reino geram frutos eternos. Moçambique, Gilgal. Nós falamos que Gilgal é a terra de transformação. Pessoas que vão chegar aqui um dia como nós, que tínhamos a nossa vida destruída, sem sentido. Casamento, relacionamento com pais, filhos, família. Pessoas usuários de drogas. E essa terra ela vai ser uma terra de transformação. E tudo que a gente tem investido nisso está e vai gerar frutos eternos. Amém? Em nome de Jesus, nós precisamos pensar nisso. Tudo isso tem um propósito de ganhar vidas, de salvar vidas. Amém? Então, que nós pensemos como o apóstolo Paulo. Não é só ler aqui a palavra e achar bonito. Nós precisamos viver. Que, como ele fala aqui, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Claro que o morrer é lucro. Imagina estar com o Senhor, é incomparavelmente melhor. Mas, se o viver na carne traz fruto do meu trabalho, eu vou ficar aqui, eu fico constrangida, eu não sei o que eu escolho. E o que o Senhor quer de nós? Por que Jesus nos escolheu? Por que Jesus nos designou para irmos e darmos frutos? Amém? E esses frutos, eles precisam ser eternos, eles têm que permanecer. Volta lá para João. João 15, 16, a terceira parte do versículo. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. E aqui ele está falando, Jesus está nos ensinando sobre comunhão com o Pai. Queridos, sem oração nada acontece. E se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, com certeza, você é fruto de oração. Eu sou fruto de orações de outras pessoas, mas de muitas orações que eu fiz, para o Senhor me mudar, para o Senhor me limpar, para que um dia eu fosse usada pelo Senhor. E eis-me aqui, Senhor. Então, o que você tem orado ao Senhor, e tudo quanto pedires em meu nome, eu vou-lo conceda. O Senhor vai te conceder o que você está pedindo, o que você está orando. É a salvação da sua família? É a sua mudança? É largar tal pecado? É te dar intrepidez e ousadia? Agora a minha oração está sendo essa. Tá, Senhor, eu já te conheço. Eu sou pastora. Mas eu estou muito confortável, eu estou muito parada. Estou falando da minha experiência. E eu falei, Deus, dá vontade de largar tudo e viver disso. Eu falei para o meu marido, de sair aí pelo mundo falando de Jesus. Mas eu não preciso esperar 2026 para ir para outra cidade, para um projeto missionário desse. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Amém? Nós precisamos fazer alguma coisa. Porque, como eu falei, olha hoje, não tem ninguém aqui que não conhece o Senhor Jesus. Então a palavra é para nós, que conhecemos Ele, e nós precisamos falar essa mensagem. E que for bater de casa em casa, o Senhor conhece as 4 leis espirituais. Eu e a Isa, a esposa do Danilo, dos queridos irmãos, nós fomos numa casa, e o Senhor foi tão grosso com a gente, Ele levantou, eu falei, nossa, vamos apanhar agora. Ele olhou para mim, eu, não, calma, Senhor. Uma pessoa totalmente presa na religiosidade, muito marcado pela morte da esposa há 7 anos. E quando eu toquei no assunto Jesus, o homem endemoniou. Um país cristão, como assim? Ele se incomodar com o nome Jesus.
E eu até usei algumas estratégias para ganhá-los, porque são muito católicos, muito católicos. Eu fiquei assustada de algumas coisas que eu ouvi. Por quê? Eu nunca fiz isso, né? Estava muito confortável para mim. E eu falei, lembra lá na igreja o Jesus pregado na cruz? Eu fui assim, Senhor, me dá palavra, me dá uma estratégia. E por fim, depois ele foi se acalmando, nós pedimos desculpa por estarmos ali. E eu falei, Senhor, o amor, ele quebra tudo, né? O amor, ele é o maior dos dons. E nós somos com muito jeito, não, Senhor, me desculpa. E ele foi meio que colocando a gente para fora, porque eles vão convidando a gente para entrar. Chega para cá, senta aí, não, pode chegar. E aí fui falando com jeito com ele, não, Senhor, me desculpa, né, a gente vai embora, fica tranquilo. Nem ofereci oração pela questão da dor, da perda da esposa. E depois, vocês me desculpem, nossa, eu fiquei nervoso, não, vocês estão aqui de maior boa vontade. Mas o que eu tinha que fazer ali, eu fiz, mas eu fiquei muito triste dele não ter ouvido mais, né? Nós podemos terminar ali o nosso assunto. E essa terceira lição é sobre isso, sobre nós termos uma comunhão com Deus, sobre oração. Nós precisamos gerar as coisas em oração, né? A nossa vida produtiva, ela é resultado de oração. Senhor, me ajuda a ser diferente. Senhor, muda meu caráter, muda a minha vida, muda meu falar. Nós precisamos ter tempo de oração, tempo com Deus, para até nós descobrirmos o que Ele tem para nós sermos direcionados por Ele. Amém? No versículo 4 e 5 de João 15, volta lá, versículo 4 e 5. A palavra de Deus diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e não permanecer na videira, assim vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos permanecer no Senhor. Nós precisamos estar conectados com Ele diretamente. E, queridos, sem oração, sem comunhão com o Pai, você vai viver não uma vida produtiva, você vai viver uma vida de ativismo religioso, sem direção de Deus, sem ouvir Deus. E porque sem Ele, como Ele mesmo diz aqui, nós não podemos fazer nada. Amém? Então você precisa ter esse tempo de oração, de comunhão com o Senhor. Faz agora um balanço da sua vida, como eu fiz. Porque para mim, assim, foi um choque muito grande, né, de realidade, da realidade que eu estava vivendo e do que agora eu quero fazer, do que eu quero viver. Faz agora um balanço da sua vida. E pensa nas respostas do que Deus tem falado para você, do que Deus tem ministrado seu coração, do que Deus quer e espera de você. Porque Ele sonhou com você. Ele te fez, Ele te escolheu com um propósito. Não para você ficar aí parado, como eu falei, mas para você dar fruto, para você permanecer nele, para você ter comunhão com Ele. Amém? Lá em 1 Pedro, vamos para lá rapidinho, 1 Pedro 4, o versículo 10 e 11. 1 Pedro 4, o apóstolo Pedro, ele fala um pouco sobre isso. Primeira Pedro 4, versículo 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre,
para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Queridos, comunhão com Deus gera isso, você glorificar a Deus no Filho. Você serve uns aos outros, conforme a graça, conforme o dom que o Senhor te deu. Nós estamos sendo ministrados sobre isso. Você tem dons. Eu não tenho dom de nada. Claro que tem. Você tem sim. Mas você precisa o quê? Buscar no Senhor. Você precisa ser um bom dispenseiro. O Senhor te confiou coisas aqui na terra. O Senhor te criou, te escolheu para um propósito. Para você ir dar fruto, para você ter comunhão com Ele. Você precisa descobrir isso. Você vai servir a Deus na força que Deus supre. Deus vai te dar essa força. Deus vai tirar o seu cansaço. Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar até recursos para isso. Para que em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus. E você precisa entender essa verdade. Nós precisamos ser produtivos. Você precisa deixar um legado nessa terra. Você não está aqui só de passagem. Você não vai ficar para semente. Você vai deixar frutos que são eternos. Amém? E olha para a sua vida como um presente de Deus. Se você acha que a sua vida não tem sentido, se você acha que Deus não te vê, que Deus não te usa, que Deus não te ouve, busca isso, entender o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Aqui nós temos tantas coisas para fazer, nós precisamos tanto de ajuda, nós temos tantas coisas. Então, se coloca à disposição. Amém? Você está vivendo nesse tempo, nessa igreja, porque Deus quer que você viva. Você tem a idade que você tem neste ano 2025, porque Deus quer te usar. De alguma forma Ele quer te usar. Ele te escolheu, Ele te designou para uma missão, para você dar fruto, e Ele te chama para a intimidade com Ele. Amém? Você tem alguma dúvida, depois desses versículos, de que você foi planejado por Deus, que Deus te escolheu? Não tenha dúvidas, querido. Não tenha dúvidas. E você está num lugar, você pertence a um ministério que te dá essa abertura, que te dá essa chance. E eu sempre falo, o apóstolo Edson, ele é muito como Jesus, né? Vem, Judas, né? Ia atrair, não, vem, Mateus, Pedro, explosivo, não, vem, vamos andar comigo. Não, vai ser diácono, vai ser ministro, vai fazer aquilo, vai fazer. Ele confia, nós confiamos nas pessoas, porque a gente quer ver as pessoas crescendo, sendo usadas por Deus. E eu fiquei tão feliz nessa minha experiência missionária, que virou essa chavinha em mim, de ver os jovens sendo usados pelo Senhor, e outra pessoa ficaria intimidada, né? Nossa, a pastora está comigo, eu não vou falar não, vou deixar tudo para ela. E o Lucas, bonitinho, o filho da Tati, pastor, eu vou falar agora, tá? Tá bom, vai lá, missionário. E ele falou as 4 leis, e a moça aceitou Jesus e chorou, e foi tão lindo. O menino tem 15 anos, gente. Então, eu falei, Senhor, que coisa linda, que coisa linda. E é isso. Deus escolheu cada um de nós. E nós temos um propósito nessa terra. A gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui por nada. A gente está aqui para glorificar o nome do Senhor nessa terra, para dar fruto. Então, olha ao seu redor, vê esse campo missionário. Não é questão de viajar de ônibus e ir para o sertão da Bahia. Amém, glória a Deus. Eu quero ver você lá com a gente ano que vem, para onde o Senhor nos levar. Mas, e o que a gente vai fazer aqui? Eu vou esperar 1 ano para ter outra experiência, para ficar aqui como eu estou agora, toda melindrosa com o Senhor. Não, eu preciso fazer algo mais. Você precisa fazer algo mais. E o Senhor te deu essa capacidade. Amém? Porque Ele sonhou com você. E Ele te deu essa missão. E nós confiamos
uns nos outros, nós servimos uns aos outros. Então, peça ajuda. Pastor, eu quero fazer alguma coisa, onde eu posso servir aqui? Não, vamos achar um lugar para você, porque você é muito bem-vindo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu peço que você fique de pé. Faz esse balanço agora da sua vida. Nós teremos esse culto, onde a família vai estar reunida e vão acontecer muitas coisas lindas, de testemunhos. Então, pensa agora onde o Senhor te colocou, a idade que você tem. Camille, Theo, vocês têm um restaurante, como que o Senhor pode usar vocês ali? E aqui, cada um, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família. Feche seus olhos. Coloca agora a sua vida diante do Senhor. E pensa. Pensa em tudo isso que eu falei. Senhor, o Senhor me escolheu. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui porque a minha mãe esqueceu de tomar o remédio e ela engravidou. Foi uma gravidez indesejada. Ou uma gravidez muito desejada. Ah, Senhor, minha infância foi tão difícil. Eu nasci para sofrer, nada dá certo na minha vida. Estão quebradas essas palavras, esses pensamentos, em nome de Jesus. Você nasceu porque Ele te escolheu, Ele sonhou com você, desde a eternidade passada. Mas Ele te designou, Ele te deu uma missão, para você ir dar frutos, frutos que permanecem, frutos eternos, porque você é capaz sim, você é uma bênção, você é filho de Deus, você é servo do Deus Altíssimo. E eu quero, Pai, agora orar, eu quero ter comunhão contigo, porque a Tua palavra diz que tudo que eu pedi no nome do Senhor, no nome de Jesus, o Senhor vai me conceder. Eu quero ser diferente a partir de hoje, Senhor. Eu quero mudar. Eu quero falar do Teu amor. Você não precisa decorar a Bíblia, é só falar o que Ele fez na sua vida. Decorar os versículos é muito bom, isso te dá autoridade. Mas fala, eu tinha um vazio e Jesus preencheu esse vazio, hoje eu tenho uma alegria. Fala, Senhor, me dá estratégias para eu falar do Teu amor. Eu não preciso viajar 1.400 quilômetros, esperar um ano para ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado agora. Eu quero ser usado amanhã no meu trabalho. Eu quero ser usado hoje, através de uma mensagem de WhatsApp. Seja sensível à voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça o Espírito Santo, o que Ele tem para você, o que Ele quer de você. Coloca a sua vida diante do Senhor agora. Eu gostaria de chamar os pastores, presbíteros, diáconos. E se você se sente assim, incapaz, se você sente que você não tem um propósito nessa terra, mesmo depois de tudo que você ouviu, que você refletiu aí no seu lugar, e que você precisa de óleo na sua cabeça, e você quer a partir de hoje mudar, que você quer produzir, que você quer ser produtivo, venha para frente, que nós iremos orar por você. Se você acha que você não é um escolhido do Senhor, não, isso aí é para os pastores, para os presbíteros. Se você tem essas marcas no seu coração, vem para frente. Se você quer ser mais ousado a falar de Jesus, vem para frente, fala, eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa produtiva, eu quero ser uma pessoa diferente. Se você tem isso no seu coração, vem para frente que nós vamos orar por você, te abençoar.
Se você já faz isso, Senhor, eu quero continuar firme. Eu quero ser um missionário seu nessa terra. Um missionário no meu bairro, um missionário na minha família. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora, Senhor, esse momento de unção, de oração, de imposição de mãos. Senhor, e que o Senhor venha dirigir agora a oração dos teus servos, a oração, Senhor, dos teus ungidos, para que em nome de Jesus, quem receber essa palavra, quem receber esse óleo, seja tremendamente tocado pelo Senhor. Que esse dia, Senhor, seja mesmo um divisor de águas na vida deles. Que nós, Pai, em nome de Jesus, sejamos impulsionados a entender que somos teus escolhidos, que o Senhor nos deu essa ordem para irmos e darmos frutos, e nós queremos ser obedientes à tua palavra, Deus. Usa-nos, Senhor, onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos plantou, na nossa casa, na nossa família, com os nossos familiares que ainda não te conhecem, no nosso trabalho. Senhor, nos ajuda. Abre, Senhor, os nossos lábios, coloca palavras na nossa boca, palavras certeiras, palavras de amor, não de condenação, não de julgamento. Que possamos ser usados por Ti, Pai, em nome de Jesus. E que esse fogo, Senhor, nunca se apague. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa o teu povo. E que em nome de Jesus, eles possam mesmo tomar posse de tudo que o Senhor tem para eles. E que em nome de Jesus, eles possam ver o Senhor agindo através da vida deles, sendo bons dispenseiros, sendo pessoas mesmo que ganham vidas para o Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus, nós possamos ganhar vidas para Ti. E que no próximo culto, Senhor, possamos ter pessoas aqui que não Te conhecem. Que toda barreira, que toda religiosidade seja quebrada em nome de Jesus, para que essas pessoas venham, e se convertam verdadeiramente a Ti, Pai. E que dessas pessoas saiam pessoas que também vão ganhar outras pessoas. Jesus, é o ID do Senhor. Batiza-nos nessa noite, Pai. Muda, Senhor, muda mesmo o nosso pensamento em relação ao ID. Tira toda estagnação de nós, Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda a mornidão. Nós queremos ser obedientes a Ti, a Tua palavra, obedientes à Tua voz, obedientes ao chamado do Senhor para nós, de irmos e ganharmos vidas para Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, nós Te adoramos, e que, oh Deus, possamos ver os frutos dessas orações, desse tempo de unção, em nome de Jesus, amém, aleluia, amém, glória a Deus, amém. Glorifica ao Senhor com as suas palmas. Deus é bom. Amém? Eu vou dar a bênção para a igreja. Quem precisar de uma oração que não seja sobre a palavra, nós estaremos aqui orando. Do lado direito estará o ministério profético. Amém? Vamos despedir os amados. Amém. Amado Deus, obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Que ela produza mesmo, Senhor, tudo que o Senhor determinou nessa noite. Nós não queremos, Pai, ficarmos estagnados, inertes. Nós queremos mesmo, Pai, ganhar vidas para Ti.
Por isso, abençoa o teu povo e que em nome de Jesus, eles tenham um restante de semana abençoados. Que o Senhor use cada um amanhã, no trabalho, na escola, na faculdade, onde o Senhor nos plantar. Eu os abençoo, que eles vão em paz, em nome de Jesus. Amém, aleluia.